Ora, hoje falar-vos-ei das rabanadas, muito diferentes em vários sítios, mas sempre com fundo semelhante. Como no Alvaiade, a terra do meu marido, onde se celebrava o Natal, quase logo a seguir à matança do porco, porque muitos dos doces eram semelhantes. As celebrações do Natal na aldeia do Alvaiade, Vila Velha de Ródão, enquanto protótipo da dieta portuguesa, tirando o bacalhau cozido com todos na noite de 24 de dezembro, os pratos doces e salgados eram semelhantes aos da matança do porco e a ceia natalícia pouco diferia da do Minho, por exemplo, descrita por Ramalho Ortigão nas suas farpas desta maneira. Depois celebrava-se a ceia, o mais solene banquete da família minhota. Tinham vindo os filhos, as noras, os genros, os netos, enquanto da cozinha, onde ardia no lar a grande fogueira, chegava num respiro tépido o aroma do vinho quente fervido com mel, com passas de Alicante e com canela. Finalmente, o bacalhau guisado, como a brandade da Provença, dava a última fervura. As frituras de abóbora menina, as rabanadas, as orelhas de abade, tinham saído da frigideira e acabavam de ser empilhadas em pirâmide nas travessas grandes. Uma voz dizia: "Para a mesa! Para a mesa!" Havia um arrastar de cadeiras, o tinir dos copos e dos talheres, o desdobrar dos guardanapos, o fumegar da terrina. Tomava-se o caldo, bebia-se o primeiro copo de vinho, estava-se ombro com ombro, os pés dos que de um lado tocavam nos pés dos que estavam de fronte. Bom aconchego, bom agasalho. As fisionomias tomavam uma expressão de contentamento e plenitude. Entre os inúmeros e variadíssimos doces que são servidos nesta época do ano, há quem não dispense as rabanadas, ou fatias douradas, ou fatias paridas. Uma verdadeira bomba calórica que os portugueses exportaram para muitos lugares do mundo, como, aliás, muitos outros produtos, como todos sabemos. De origem misteriosa, tanto o nome como a mesma iguaria, que se perdeu na noite dos tempos. Há quem diga que o nome lhe veio de rábano, imaginem, ou rabanete, porque este era consumido desde sempre em Portugal, cortado em fatias finas, enviesadas, de modo que a rabanada teria o significado de fatia estreita e larga, principalmente de pão. Como fatia parida, enriqueceu-se com uma lenda muito apropriada ao espírito natalício desta época. Uma jovem parturiente, sem nada para comer e não logrando produzir leite suficiente para amamentar o recém-nascido, pediu ajuda aos vizinhos. Gente tão pobre como ela, apenas lhe puderam dar umas fatias de pão duro, um pouco de leite, açúcar e um ovo. Como a necessidade aguça o engenho, a jovem lembrou-se de embeber o pão em leite, passar as fatias pelo ovo batido, fritá-las em azeite e polvilhá-las com açúcar, criando uma iguaria tão fortificante que a alimentou e lhe fez subir o leite aos seios como uma nascente. Fortunato da Câmara, numa das suas preciosas crónicas, diz: a rabanada de parida que é dourada. A frase é polissémica, pois contém 3 designações da mesma coisa. As fatias de parida eram comida antiga e de substância para jovens mães, fatias de pão embebidas em ovos, fritas em azeite, passadas em mel e saracoteadas em canela. Eis a receita popular que na Idade Média se acreditava fazer progredir o leite materno pelo corpo exausto da parturiente. Depois juntaram-lhe leites de ovelha, cabra, etc. A história da alimentação dava os primeiros passos quando o romano Marcus Gávio Apício, no século I, sugere um aliter dulcia, outro doce, no seu livro de cozinha, feito a partir de fatias grossas de pão, de aveia, demolhadas em leite, fritas em azeite, barradas com mel e logo servidas. Estava aqui a base de uma rabanada ou fatia dourada. A designação rabanada é mais a norte,
Já a sul, a expressão fatia dourada talvez seja mais popular, embora a tradição não seja rígida. Ambas têm variações de receitas, partindo de umas fatias de pão cacete no norte ou de forma no sul, marinadas em leite, passadas por ovo e fritas em óleo. Existem versões apenas com açúcar, mais douradas, com canela, com mel e frutos secos, com calda de vinho do Porto. Há ainda as rabanadas de vinho, ou torrijas, mas esse nome já está tomado por Espanha. Por cá foi criada a recente Confraria da Rabanada por gente jovem com dinamismo para a estudar e valorizar. No século XV, no Le Viandier de Taïwan, surge como toasté doré, que se banhavam em gemas de ovos batidos, fritando-as em seguida e adoçando-as com mel ou açúcar. Estão igualmente documentadas no século XV numa receita de Martino da Como, na Itália. E por Juan de Ensina, como pão com mel e muitos ovos, num prato indicado para a recuperação pós-partos. As receitas de torrijas ou torrejas surgem em Espanha, no livro del arte de cocina de Domingo Hernández de Maceras, em 1607, e na arte de cocina, pastelaria e bizcocharia e conservaria, 1611, de Francisco Martínez Montinho, escritor e cozinheiro no Palácio de Filipe II de Espanha, o primeiro, Portugal. Tornaram-se doces conventuais por excelência, havendo entre outras as rabanadas celestes do convento de Santa Clara de Figueiró dos Vinhos, as de mel ao pão do Menino Jesus do convento do Menino Jesus de Barcelos, as de soror Leocádia do convento de Nossa Senhora da Conceição de Lagos, as de vinho branco do convento de São Bento de Mursa, as de vinho da Madeira do convento de Santa Clara do Funchal, as do convento de Santa Ana da Viana do Castelo e as vimaranenses do convento de Madre de Deus de Guimarães, entre outras. A rebanada ou torrija era no início do século XX muito comum nas tabernas de Madrid, servida com jarros de vinho rasos. Por outro lado, foram os portugueses que levaram a receita para o Brasil, fazendo das rabanadas um doce imprescindível em muitas ceias de Natal de todo o país brasileiro. Outras nações as fazem também, como a França, o pão perdu, pão perdido, na Inglaterra, em Marrocos, na Indonésia, nos Estados Unidos, no México, na Argentina, no Uruguai, as torrejas, em Guatemala, as tostadas à la francesa, no Chile, Colômbia, Equador, tostadas francesas. Registrei a receita de Apício no volume da Sedução, mas esta nossa tem muito mais a ver com a perdição por não haver dieta que lhe resista. As rabanadas de mel do Alto Minho. Fatia de pão de trigo endurecido com 2 cm de espessura, 1 litro de leite, 1 litro de água, uma noz de manteiga fresca, casca de um limão, 3 colheres de mel, 3 colheres de açúcar, 2 paus de canela, ovos batidos e azeite. Calda. 1/4 de litro de água, 1/4 de litro de vinho do Porto, 4 colheres de mel, 4 colheres de açúcar amarelo, 2 paus de canela, 6 flores de laranja frescas. Cortam-se as fatias de pão de trigo que se deixou endurecer. Numa panela põe-se a ferver o leite, a água, juntando a canela, a casca de limão, o mel, o açúcar e a manteiga fresca. Em travessa funda, põe-se o pão a demolhar e passa-se por ovos batidos. Frita-se em azeite fino. Tiradas as rabanadas bem loiras, ficam algum tempo a escorrer e servem-se polvilhadas com açúcar e canela, juntando-se-lhe a calda, entretanto, preparada. Mas há outros fritos sem ser as rabanadas, já agora posso acrescentar estes. Os pastéis de entrudo de Vinhais, com uma forma de meia-lua e semelhantes aos pastéis de massa terra, são feitos no sábado de entrudo e consumidos até à terça-feira de carnaval. De massa finíssima, à base de farinha de trigo, azeite e sal, com recheio de carne de vitela, presunto, chouriça de carne, ovos cozidos e salsa. O grão de bico, que foi introduzido na Península Ibérica pelos fenícios, tornou-se depois muito popular entre os árabes e foi
parte importante da alimentação dos egípcios, gregos e romanos, estendendo-se em seguida pelo Médio Oriente e Ásia. Era comido verde, frito ou seco e cozido. Apício diz no De Re Coquinaria, seu grande livro, que o grão era servido como trajamata, a sobremesa, mas a sopa de grão de bico era comum como comida de rua na Roma Antiga. Como sobremesa herdeira, talvez da trajamata, aparece-nos no Alentejo a azevia, um doce frito com formato chato e alongado do peixe que lhe deu o nome, semelhante a um linguado. Vem referido nos cadernos de refeitório e no livro de receitas do convento de Santa Clara, passando de doce conventual a doce regional com a extinção das ordens religiosas. É um pastel cuja base de massa tenra é igual para todos os recheios, embora predomine o de grão e o de batata doce. Presença obrigatória nas mesas de Natal era igualmente típico nas brincadeiras do entrudo, recheado com bocados de algodão e oferecido às pessoas a quem se queria pregar uma partida. Na sua arte da cozinha, Domingos Rodrigues oferece-nos também as antepassadas das farturas, igualmente apetitosas, que é a fruta de seringa, ou de seringa. Desconhece-se a história das farturas e, como tal, surgem teorias interessantes sobre a sua criação. A que mais me agrada conta que os portugueses, quando mercadejavam no Oriente, teriam trazido com eles novas técnicas culinárias, incluindo a da massa de Tiao, também conhecida como a Iuzaguei, do sul da China. No entanto, teriam modificado o aspecto da iguaria para a forma de estrela por não terem aprendido a técnica chinesa de puxar a massa, porque o imperador da China decretou crime com pena de morte para quem partilhasse o segredo da massa com os estrangeiros. Como resultado, as farturas não são puxadas, mas extrudadas de um molde em forma de estrela, ou seja, a massa homogénea é posta num recipiente fechado com apenas uma saída por onde é expulsa em fios com o formato do perfil da ponta dessa espécie de funil. Outra teoria, mais prosaica, é que as farturas teriam sido uma adaptação dos churros espanhóis, que foram criados por pastores como substituto de comidas feitas com massas frescas, porque a massa dos churros era fácil de fazer e de fritar em fogo aberto nas montanhas onde os pastores viviam. Em Portugal, as farturas são confeccionadas com farinha, fermento em pó, bicarbonato de sódio, água e sal e óleo para fritar, sendo depois envoltas ou polvilhadas de açúcar e canela. Outros ingredientes entraram no segredo do seu fabrico, dando origem a muitas variantes nas inúmeras barraquinhas de farturas que se tornaram presença imprescindível em qualquer feira de norte a sul do país. Da doçaria algarvia, que data da era das descobertas, teve a sua origem nos conventos. Eram comuns os xeringos de crença, conselho de Lolé, que se comiam como compotas de frutos. Em São Miguel, Açores, existe uma espécie de filhó comida durante o Carnaval que remonta ao tempo dos povoadores da Madeira e do arquipélago dos Açores e que se expandiu pelo mundo. Os bolelhos é o termo regional usado para designar os fritos doces e que traduz melhor que filhós, os banhês ou alimentos passados por um polme de ovos com farinha e fritos, muito usados também em França. Ora, bom apetite! Isto